2, a partir do versículo 13. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mateus 2, a partir do 13. Vamos ler. O título: A fuga para o Egito, a matança dos inocentes. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Aleluia, Jesus. Vamos pedir o Senhor para falar conosco. Senhor, nós estamos, meu Pai, na Tua presença, meu Pai. Senhor, eu te apresento os dizimistas, os ofertantes da Tua casa. Oh, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, as pessoas que pediram oração, meu Pai. Oh, Senhor, nesse caderno de oração. Oh, meu Pai, eu te peço também nesse momento, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, nos direcionar nessa palavra. Oh, meu Pai, afinal de contas, meu Pai, a Tua palavra foi inspirada pelo Teu Espírito Santo da verdade. É o Teu Espírito Santo que pode, meu Pai, nos direcionar, Senhor, nos instruir. Então abre a nossa mente, abre o nosso coração, meu Pai, para aprendermos mais um pouquinho do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Jesus glorificado é o santo nome do Senhor. Aleluia. Já tem uns dias já, aleluia, que Deus tinha me trago, aleluia. Na verdade, o Senhor já tinha me mostrado essas coisas há algum tempo, mas não para dar ensinamento. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor me trouxe, eu até pensei que ia ser uns dias para trás que eu daria, mas o Senhor não me tocou. E quando foi hoje, aleluia, Jesus, o Senhor me tocou para trazer esse ensinamento, irmãos. Aleluia. Essa palavra, irmãos, que nós lemos, você vai ver que Mateus, principalmente Mateus, quando os irmãos forem ler Mateus, presta muita atenção, aleluia, e quando os irmãos veem Mateus falando, para que se cumprisse o que o profeta falou, aleluia, como disse as escrituras, aleluia, Jesus, os irmãos procuram achar qual é essa escritura que ele está falando. Porque às vezes a gente lê assim, vai lendo, às vezes a gente está com tanta vontade de ler, você não quer nem parar para ficar procurando nada, não é verdade? Aleluia, Jesus. Mas, aleluia, é muito importante, irmãos, quando você estiver lendo, não só ler, meditar. Aleluia, Jesus. Aí você vai ver, o Mateus, ele fala direto, tudo que ele fala, ele conta a história de Jesus, aí ele fala, para que se cumprisse a palavra que foi dita, e ele cita, aleluia, uma profecia em particular. E muitas das vezes a gente nem sabe que profecia que ele está falando, quem foi que deu aquela profecia, aleluia, como é que foi, né? Aleluia, a gente continua lendo. E esse versículo em particular que nós lemos, né, os irmãos bem sabem que falando a respeito de José, Maria, aleluia, quando eles fugiram, aleluia, para o Egito de Herodes, porque Herodes queria matar o menino Jesus. Aleluia, Jesus, porque ele se sentiu ameaçado, né? Afinal de contas, se era o rei dos judeus, então esse menino ia crescer e ia tomar o reino dele, assim ele pensava. Aleluia, Jesus, e ele procurou matar e saber, aleluia, e fez um massacre, aleluia, Jesus, tentando achar o menino para matá-lo. E a Bíblia fala que o Senhor falou com José para ele fugir para o Egito. Foi o próprio Senhor que revelou ele em sonhos para ele fugir. Aleluia, Jesus. E ele ficou lá, a Bíblia vai dizer, até a morte de Herodes. Aleluia. E quando Herodes morre, aleluia, Jesus, novamente o Senhor aparece e falou assim, aqueles que procuram a tua vida já morreram, então pode voltar. Aí Mateus vai dizer, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Que profeta foi esse que falou? Oséias. Aleluia, Jesus. Vamos ler lá. Oséias 11,
Isso, do 1 ao 12. Aleluia, Jesus. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como se chamavam, assim iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tinham o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusa converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clama ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a dama? E te poria como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração, todos os meus pesares juntamente estão acendidos. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba, os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e com o santo está fiel. Olha, irmãos, e é engraçado, por isso que a gente não pode interpretar a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque se os irmãos observar o contexto, o que os irmãos vão dizer? Não tem nada a ver com o que Mateus falou, não é verdade? Não parece que não tem nada a ver? Aleluia, Jesus. Por quê? Porque aqui, aleluia, Oséias está profetizando ao povo de Israel. Aleluia, Jesus, e falando que quando eles eram meninos, aleluia, o Senhor tirou eles do Egito, não foi lá quando o Senhor tira com Moisés? E mesmo assim, aí ele continua falando que eles foram ingratos, que eles se rebelaram, que o Senhor usou de compaixão e mesmo assim, né, eles foram ingratos, eles se corromperam. É esse o contexto, aleluia, que está falando. Aí agora Mateus está falando de... aleluia, né, de José, aleluia, Jesus, voltar do Egito, aleluia, Jesus, porque ele estava fugido com Jesus, aí ele usa esse versículo, para que se cumprisse as escrituras, aleluia, Jesus, do Egito chamei o meu filho. Aí você pensa assim, então Mateus, né, não sabia o que ele estava falando? Não, aleluia, Jesus, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E muitas das vezes é aqui que muitas pessoas caem quando elas querem ter uma compreensão carnal da palavra de Deus. Aleluia, Jesus, porque ela não vai entender. Mas o que está dizendo uma coisa com a outra? Aqui está falando uma coisa e o Mateus está citando outra. Aleluia, Jesus. Na verdade, irmãos, a palavra, cada versículo da palavra, ele tem um sentido especial. Aleluia, Jesus. E muitas profecias, irmão, sabia que a palavra do Senhor, ela é atemporal. O que significa? Aleluia, ela não se limita a tempo, a épocas. Aleluia, Jesus. Na verdade, aleluia, Jesus, se daqui 1000 anos uma pessoa lê a palavra, embora o Senhor tinha falado num contexto diferente, aleluia, num momento da história diferente, ela vai falar no meio da história daquela pessoa que ela está vivendo. Aleluia, Jesus. Uma circunstância totalmente diferente. Aleluia, o Senhor vai falar. Às vezes através de um pequeno versículo. Aleluia, de um pequeno trecho. Aleluia, e muitas profecias da Bíblia, irmãos, elas se cumpriram em vários momentos. Aleluia, Jesus. Algumas, até os teólogos dizem, não, isso aqui já se cumpriu. Aleluia, porque aconteceu isso e isso em Israel em determinada época. Sim, se cumpriu. Aleluia, naquele momento, mas como ela é atemporal, ela ainda tem partes, aleluia, coisas para se cumprir lá. Aleluia, quando chegar, aleluia, o momento de cumprir o Apocalipse. Aleluia, Jesus, muitas delas. Então, assim, cumpriu naquele momento, ainda tem uma parte para cumprir, ou ainda vai se repetir o cumprimento dela, porque ela, aleluia, a palavra de Deus, ela não é presa pelo tempo.
Aleluia, ela não é preso pela circunstância, ela é atemporal. Aleluia, ela atravessa períodos, ela atravessa tempos, ela não é limitada, ela é viva e eficaz. Aleluia, Jesus, quando o apóstolo Paulo estava preso, aleluia, Jesus, ele estava preso, eles prenderam ele por causa da palavra que ele pregava. Prenderam ele, mas ele disse assim, me prenderam, mas a palavra do Senhor não está presa. Aleluia, Jesus, por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é viva. Aleluia, Jesus. Olha para os irmãos ver, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo as orações do missionário Davi Miranda e vendo ele falar tanta coisa, e eu falei assim, meu Deus, né? Nem parece que o homem, né, morreu. Porque, na verdade, aquela oração foi feita por intermédio do Espírito Santo da verdade. E o Espírito Santo não morre. Aleluia, Jesus. E nem ele tampouco está morto, está dormindo. Aleluia, Jesus. E a palavra que ele falou continua mexendo e testificando nos nossos corações. Por quê? Porque a palavra não está morta. Aleluia, Jesus. O Senhor continua falando. Olha para você ver, até o Eliseu, quando ele morreu, julgaram o homem depois na cova que ele estava, o homem ressuscitou. Aleluia, Jesus, porque Deus continua vivo. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Então as pessoas, irmãos, elas querem prender a palavra de Deus. Aleluia, elas querem colocar limites na palavra do Senhor. Mas como dizem, aleluia, acho que até o apóstolo Pedro, ou Paulo, se não me engano, que eles falam de coisas que eles nem entendem, nem compreendem. Aleluia, Jesus. Paulo, Pedro, acha essa palavra. Aleluia, falam de coisas que eles nem entendem, nem compreendem, porque não podem compreender, porque são coisas espirituais. Aleluia, Jesus. Enquanto os irmãos acham Pedro, vamos lá em 1 Coríntios. Aleluia, Jesus. 2. Aleluia. 14 ao 16. Primeira Coríntios 2, do 14 ao 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aleluia, está vendo? Aleluia, não podem entender, porque são, aleluia, discernidas pelo Espírito, é espiritualmente. Aleluia, Jesus. E aí, irmão, eu acho que é o versículo, eu acho que é na carta de Timóteo, né? Não, já achou? O Pedro também fala sobre a carta de Paulo para as pessoas não interpretarem. Distorcem? Sim. Ah, tá. Mas é aquele versículo que fala assim, que eles falam, mas eles não entendem nem o que eles estão falando? Aleluia, Jesus. Eu acho que, não sei se está falando de genealogias intermináveis. Aleluia, Jesus. Que eles nem sabiam o que eles estavam falando. Os irmãos acham, os irmãos falam. Aleluia, Jesus. Mas os irmãos estão percebendo? Aleluia, Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Querendo ser muito inteligentes, aleluia, tornam-se, aleluia, sem sabedoria alguma. Aleluia, tornam-se totalmente leigos. Porque não compreendem, porque eles querem, irmãos, aplicar na palavra, aleluia, instrumentos que eles usam para outros livros, para entender outras coisas naturais. Querem aplicar na palavra, aleluia, Jesus, os mesmos recursos que eles usam para compreender outros historiadores, para compreender, aleluia, outras literaturas. Aleluia, Jesus. Só que eles esquecem que a palavra do Senhor não é uma literatura qualquer. Aleluia, não é um livro de poemas. Aleluia, não é um livro de história. Aleluia, não é um livro biográfico qualquer. Aleluia, aleluia, algo que parece natural, porque são letras, fala de histórias. Aleluia, você lê através, né, da leitura. Aleluia, a pessoa precisa aprender a ler para ela poder ler, mas, aleluia, Jesus, parece natural. Aleluia, mas é um livro sobrenatural.
Aleluia, Jesus, é por isso que eles caem em muita contradição. Aleluia, muita contradição, porque, aleluia, tentam explicar a palavra do Senhor, dizendo, mas aqui é assim, tenta usar métodos para interpretar, métodos de interpretação, aleluia, porque precisa da hermenêutica, da exegese, para poder compreender, aleluia, Jesus, buscar lá na história para poder entender isso, para poder entender aquilo, aleluia, é verdade, muitas das vezes, aleluia, Jesus, a gente olha o período histórico, a gente olha as genealogias, é interessante, se o Espírito Santo, aleluia, Jesus, nos direcionar, é interessante quando Deus nos mostra, porque Ele mostra o sentido daquilo, aleluia, Ele mostra um sentido, não é à toa, não é simplesmente para você saber a geografia bíblica e saber nome de monte para cá e para lá, aleluia, saber relevo, saber isso, saber aquilo outro, aleluia, Jesus, saber nomes, como diz o apóstolo Paulo, genealogias intermináveis, aleluia, saber nome de quem fez isso, quem fez aquilo outro, aleluia, Jesus, para parecer que você é uma pessoa muito culta na palavra de Deus. Nossa, você tem tanto conhecimento, você sabe nome de tudo, você sabe geografia bíblica, você sabe tudo de histórica e tudo, aleluia, só não conhece a essência da palavra. Que terrível, aleluia. Pode ler. Só não sabe a essência da palavra, no resto sabe tudo. Aleluia, Jesus. 2 Pedro 3, 15, 16. E tendo por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Está vendo? Aleluia, torce para a sua própria... Por quê? Porque são pontos difíceis de entender. Aí o que eles fazem? Então vamos examinar toda... Para a gente entender o que ele está falando, vamos avaliar o período histórico. Sim, ele estava querendo dizer por causa disso, porque tinha igual, né? Eles falam, por exemplo, da questão do cabelo. Aí eles usam toda uma história para falar que lá em Corinto, a cidade de Corinto, aleluia, tinha as prostitutas que raspavam a cabeça e não sei o quê, toda uma história. Mas aí você vai procurar, você não acha um embasamento histórico para isso, de fato. Aleluia, Jesus, você não acha, você acha em outras partes da Grécia e tudo, mas assim, exatamente na cidade de Corinto, então Paulo falou isso por causa disso. Olha a interpretação. Por que eles falaram isso? Porque eles queriam buscar uma justificativa. Aleluia, não pode ser isso, porque eu não quero que seja isso, não é verdade? Aleluia, nós não queremos que seja isso, não, tem que ter uma justificativa para isso. Por que será? E vai procurando, cavando, tentando achar alguma coisa. É por causa do período histórico, naquela época acontecia isso, acontecia aquilo outro, para falar, é por isso. Denilson? E olha, nos dias de hoje, que para fazer um comparativo, né? Não, a cidade de Corinto era uma cidade marítima, tinha isso, tinha aquilo. Exato. Aí vai lá na cidade marítima e estuda o que aquela cidade tem e tenta colocar aquilo na situação de Corinto, mas não tem nada a ver. Exato. E aí, sim, faz aquela coisa, e aí quando eles passam isso, as pessoas saem maravilhadas. Nossa, um homem tão inteligente, né? Um doutor, né? O cara, nossa, ele conhece demais a palavra. Nossa, ele explicou que esse versículo aqui diz que antigamente, diz que tinha isso, diz que o povo fazia isso, que o povo fazia aquilo. Quando vê, é fábula, como o apóstolo fala, fábulas inventadas. Tem até o versículo que Paulo fala assim, que eles iam inventar, aleluia, elas iam ser criadas, aleluia, justamente para justificar o que eles queriam. Ô, João, um dia até eu questionei o pastor a respeito disso, né? Seu pastor, um colega meu, ele é teólogo, ele até falou assim, até falou a respeito da cidade de Coríntios, que as mulheres que cortavam o cabelo e tal, quando chegava um visitante ou um viajante, eles entendiam que aquela mulher era uma prostituta, né? Aí o pastor falou, Denilson, mas a resposta está aí mesmo, mãe. Mas por quê, pastor? Eu disse, não,
qualquer viajante que chegar em qualquer cidade, independente de Coríntios, ele vai entender que a mulher que cortou o cabelo, ela é uma prostituta. Porque ele já tem aquilo, entendeu? Então, igual eu falo assim, muitas das vezes, não é você pegar e não. Você tem que avaliar. Então, ou seja, se aquele viajante que chegou na cidade de Coríntios, ele entendeu que aquelas mulheres que cortam cabelo ali é prostituta, em qualquer cidade que ele for, aquela mulher que corta cabelo para ele vai ser uma prostituta. Então, olha para você ver. Aí a pessoa pensa assim, então a gente tem que andar conforme a cultura. Vamos supor que, né, na Grécia tinha essa cultura. Mas assim, pensa, eu vi um dia, um trecho, esses vídeos curtinhos, aleluia Jesus, um pregador falando que tem um certo lugar que parece que as mulheres que andam com roupa são prostitutas. Por isso as mulheres casadas andam, acho que sem a parte de cima, alguma coisa assim. Aí, eles falando assim que então a pessoa tem que entender quando o evangelho chegar, porque tem uma cultura. Então a pessoa não pode querer impor para elas andar com a roupa, porque senão elas vão estar pela cultura, elas vão parecer prostituta. Olha, isso é mais ou menos um negócio assim. A mesma coisa que aconteceu, que o irmão está falando lá de Corinto. Aí tudo. Olha para você ver. Faz sentido isso, irmãos? Não faz sentido. Ainda que você chegasse num lugar e que uma mulher que tivesse coberta dos pés à cabeça fosse prostituta, a irmã ia dar pelada? Aleluia, Jesus, porque é a cultura. Aleluia, Jesus, nós seguimos a cultura do Senhor. Aleluia, crente não anda segundo a cultura do mundo, não, irmãos. Nós andamos segundo, então a cultura vai ditar para nós como nós temos que andar. Aleluia, Jesus, nós andamos segundo a cultura do céu. Aleluia, Jesus. Então, essas artimanhas, essas histórias, aleluia, que eles arrumam, aleluia, muitas mentirosas, ou mesmo que fossem verdadeiras, não tem nada a ver, porque muitas das vezes eles querem comparar. Vamos pegar a história, o contexto histórico do que o Paulo estava falando. Irmãos, como eu disse, a palavra do Senhor é atemporal e ela não se resume a aleluia, um contexto histórico. Ele estava falando para a igreja do Senhor. Aleluia, tinha coisas acontecendo ali que eles às vezes nem sabem. Eles estão pegando contexto que muitas das vezes não tem nada a ver com a questão, mas aí parece tão inteligente que vira uma verdade. Entendeu? De tanto repetir, vira uma verdade. É tão interessante que tem alguns versículos e até alguns pontos da Bíblia que falam assim, mas as mulheres santas não faziam desse jeito. Não. Se adornem como as mulheres santas. Então tem como diz assim, um parâmetro, né? Tipo assim, então, porque senão o próprio Senhor não citava elas na Bíblia. Exatamente. Né? Mas as mulheres santas não agem dessa forma. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, senão às vezes a gente admira muito essas pessoas. Elas parecem tão inteligentes, não é? E parece que os crentes pentecostais, tadinho, é um bando de burrinho, né? Sabe nada. Pega uns trens fora de contexto, faz uma salada mista, não sabe nada. E eles parecem tão inteligentes porque, né? Palavra impecável, mostra isso, mostra contexto histórico, na verdade não sabem nada do Senhor. E não, a gente fala as mulheres assim, mas até os homens, né? A Bíblia fala assim, que Jó era íntegro e fugia do mal. Fugia do mal. Então, assim, a gente fala as mulheres tanto para os homens, né? Às vezes, não que como diz, eu piso, eu tenho domínio, não. A Bíblia diz que Jó, ele era íntegro, mas ele fugia do mal. Né? É então, verdade. Ou seja... É para todos, né? Exatamente. O Pedro? Jesus. Não, posso ler um versículo? Pode. 2 Timóteo 3,7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Não aprende? Como aprende, né? Hoje, o que você mais vê na internet é as pessoas falando, tem que conhecer, gente, tem que buscar conhecimento. Entra hoje numa escola de teologia, é propaganda disso, é propaganda daquilo, porque o povo perece por falta de conhecimento, por falta de entendimento. O crente precisa conhecer a palavra, mas conhecer segundo o ponto de vista deles. Né, com toda a didática, todos os recursos que eles estão dando para a pessoa interpretar a palavra. Valéria. Não, Ju, é verdade. Você falou uma coisa muito interessante sobre a questão da cultura do homem e a cultura do céu, né?
a gente vê que quando Jesus chegou naquela cidade, aquele endemoniado, né, de Gadareno chegou até Jesus, e que Jesus libertou ele daqueles demônios, né, que ele estava possesso de legião, a primeira coisa que aquele homem fez foi colocar roupa. Exatamente. Entendeu? Aí a primeira coisa que a palavra, né, além da palavra transformar N, é colocar roupa. Então quer dizer que quando o evangelho chega, a pessoa ela vai querer andar segundo o evangelho. Ele vai abandonar suas velhas práticas por amor da obra, porque quem falou com aquele endemoniado que ele tinha que vestir roupa? É verdade. Eu não vi Jesus falando com ele que ele tinha que vestir roupa. É verdade. Mas o próprio evangelho, na hora que entrou, já fez, vou ter que me preparar, vou ter que me arrumar. Exatamente. Ô, irmãos, o evangelho é tão vivo, tão eficaz, a pessoa se apega a essas questões e, na verdade, eles não compreendem a essência do evangelho, não entendem a essência do evangelho. E aí, o que acontece? Simplesmente, eles não vivem o evangelho, aleluia, não sente a graça do evangelho, aleluia, Jesus. Como nós dissemos outro dia aqui, que o conhecimento do Senhor... Passando mal? Aleluia, Jesus. Vamos fazer uma oração para o irmão, então? Ô, Denilson, pode fazer essa oração? Aleluia, Jesus. Irmãos, aleluia, outro dia eu estava até, disse aqui, que o verdadeiro conhecimento do Senhor, ele é manifesto, aleluia, Jesus, pelo aquilo que a gente consegue praticar. Aleluia, Jesus. O conhecimento, você sabe que você está alcançando um conhecimento verdadeiro do Senhor. Aleluia, muito conhecimento de Deus é quando você, aleluia, Jesus, consegue aproximar, esse conhecimento te aproxima mais de Deus. Esse conhecimento te dá mais força, aleluia, para você buscar, para você orar, para você consagrar, para você humilhar. Aleluia, você começa a perceber mudança no seu comportamento, mudança na sua natureza. Você entende, esse é o verdadeiro conhecimento, nós até falamos aqui. Agora, o que esse povo tem é um conhecimento teórico, vazio, aleluia, Jesus, que na verdade fica aquela coisa, parece que tem muito conhecimento, mas não tem essência. Aleluia, vai tirando, a pessoa já não tem mais graça para orar, já não tem unção, aleluia, não sente mais a graça de Deus, nada. Aleluia, pelo contrário, cada dia mais vai mudando o comportamento, vai abrindo mão de algumas coisas, aleluia, Jesus vai modernizando, abrindo mão da doutrina, só vai afastando a pessoa. Aí a pessoa, você pergunta assim, ô irmão, mas antigamente, né, quando você começou a fé, antigamente eu orava de madrugada, antigamente eu tinha mais força, eu consagrava, eu buscava, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, aleluia, Jesus, eu era assim, eu era assado. Aí, a partir do momento que conseguiu o conhecimento, não tem mais força, não tem mais nada, mas que conhecimento é esse? Não é verdade? O Pedro e a Valéria. Não, quero falar duas coisas, mas a primeira coisa que é interessante, né, que a irmã Valéria comentou sobre o Gadareno, é porque realmente o evangelho ele chega transformando. Porque é o poder do evangelho, né? Tanto que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu mudou na hora. Jesus não falou nada, mas que ele entrou na casa e chegou transformando. Ele não precisou falar uma palavra, mas já mudou tudo. Zaqueu, na hora do que ele era antes, um publicano, ele mudou toda a maneira dele, de ver todo o jeito dele, porque o evangelho chegou transformando. Transformou o modo dele de agir, de ver as coisas, e mudou ele todo, né? Com uma só palavra, né? Exatamente. Que mudou tudo. Jesus, com as pessoas que libertou, né? Vai, seus pecados são perdoados, vai, não peques mais. O evangelho chegou transformando, foi mudando, não que nem os fariseus, né? Que implantavam coisas de mentira, né? Que nem Jesus falava, que entrava na casa das viúvas para tirar o dinheiro, para fazer coisas vãs. Jesus, realmente, o evangelho vinha e transformava, né? Exatamente. Só, a outra coisa que eu queria falar, eu posso ler o versículo rapidinho? Pode. 2 Pedro 2, 3. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Tá vendo? Aleluia, Jesus, é isso que acontece. A irmã Valéria?
Não, é porque eu ia falar justamente, né, dos fariseus, né? Os fariseus, eles achavam que tinham conhecimento pleno da palavra de Deus, né? Que eles eram os mais excelentes, né? Mas quando eles encontraram com Jesus, eu disse, não, uai, mas vocês colocam julgo nas pessoas que nem vocês mesmos aguentam, fazem, entendeu? Aí Jesus falou com eles, não, mas vocês esforçam, vai de um mar a outro para ganhar um prosélito, mas você faz dele filho do inferno 2 vezes. Quer dizer, aqueles que olhavam para os fariseus, antes de Jesus chegar, nossa, parecia que eles eram mestre mesmo em Israel, que ele tinha total conhecimento da palavra. Só que o problema é que a gente não via, né, aquele conhecimento dos fariseus aproximando aquelas almas de Deus. Né? Eles tinham temor do fariseu, mas você não vê aquelas pessoas procurando a Deus, você não vê nada deles, entendeu? E quando Jesus chega, que Jesus revela a palavra, aí você vê que o pecador já começa a chegar. Você vê que a prostituta já vem. Você vê que a adúltera já vem. Aí você começa a ver o quê? Mudança de vida por causa da palavra que estava em Cristo. Imagino Jesus chegando na escolinha deles, né? Aleluia, Jesus, lá na sinagoga. Eles lá, né, com aquela pompa toda que tinha um conhecimento das escrituras, sabia de capa a capa, de um lado para o outro. Aleluia, Jesus. E o Messias, que eles falavam o tempo inteiro. O Messias vai ser assim. Você não viu quando Herodes... Vamos ler. Aleluia, Jesus. Quer ver? Mateus. Primeiro, deixa eu ver. Primeiro é o primeiro, né? Não, aqui, ó. É Mateus 2. 3... até o 6. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque a ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Tá vendo? Aí, ó, você vê, congregou, o Herodes, ele queria saber onde estava Jesus, porque queria matar Jesus, na verdade, né? O que ele fez? Congregou todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas, ou seja, quem sabia mais. E pessoas assim, esse povo aqui conhece muito, né? Eles, né, pesquisa muito, sabe muita coisa, e sabia que tinha uma profecia, né? Que o Messias, então eles acreditavam que ia vir um rei, né? E ia libertar o povo. Então ele falou, vou congregar eles todos, vou perguntar. Ele perguntou, onde que vai nascer o Cristo? Aleluia, Jesus. E eles falaram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor, aleluia, entre as capitais. E realmente, de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo. Então você viu o conhecimento deles? Tinha conhecimento, mas eles interpretaram errado. Aleluia, Jesus. Porque quando eles leram, então é Belém, até assim, uma parte certa. Belém, isso mesmo, né? Estava claro que ali está falando, vai sair o guia, que há de apacentar. Mas a interpretação deles levou eles ao erro. Por quê? Porque eles pensou e interpretou que o Cristo ia ser alguém que morava em Belém. Aleluia, é assim que eles interpretaram. Aleluia, interpretaram errado, porque o Cristo não morou em Belém. Aleluia, ele nasceu por acaso. Olha que Deus vive, irmãos. Aleluia, ele nasceu por acaso. Aleluia, em Belém, para que a escritura se cumprisse. Mas ele não morava em Belém. Eles, aleluia, se equivocaram na interpretação deles. Não, né? A gente vê, a gente fica até maravilhado com Deus, né? Até porque as coisas espirituais, que né, a própria Bíblia fala, discerne espiritualmente. O homem querer colocar a mente carnal dele nas coisas espirituais, ele não vai entender. Porque, por exemplo, que não os fariseus, né, que nem a gente lê agora dos Herodes. Onde vai nascer o Cristo? Em Belém de Judá. Falaram toda certa. Realmente, o profeta falou, vai nascer lá. Mas Deus tem os olhos... que ia morar exatamente, lá. Mas é totalmente diferente.
E isso é até bom, porque aí quebra a soberba da pessoa, quebra o orgulho da pessoa de achar que sempre está E certo. aí o Cristo vai, cresce, era de Nazaré, né, da Galiléia que eles desprezavam tanto, e pensa assim, não, ele não pode ser o Messias, porque o Messias não vai vir de Belém. Só que eles não sabiam que ele tinha nascido lá. E as coisas de Deus é tão interessante, porque, né, a gente vê, por exemplo, o cientista tentando explicar a Maria por ela ter sido virgem, ter um filho, estéril, mulher, né, depois de ter passado a idade, ter filho. São coisas que eles não conseguem explicar, que se for parar para ler, eles vão falar, gente, mas que lambança que eles estão fazendo aqui, porque eles não conseguem explicar. Mas por quê? Porque as coisas de Deus não discernem carnalmente. Um homem tentar explicar as coisas de Deus vai ser a coisa mais idiota que ele vai fazer. Exato. Porque sem o Espírito Santo, ele nunca vai conseguir. Você vê que é uma soberba? Por quê? Porque eles querem, na marra, entender. Tipo assim, para dizer, eu entendi, eu compreendi. Olha, eu sou doutor. Aleluia, na palavra. Aleluia, eu sou mestre na palavra. Olha o tanto que eu entendo. E quer forçar. E mesmo se vocês não tiverem muita certeza, mas eles vão falar com certeza para você. Aleluia, com toda certeza, mesmo sem ter ela. Mas por quê? Porque não pode ficar para trás. Aleluia, não pode parecer que não sabe. Aleluia, tem que dar certeza. Não sabe a interpretação, não, mas tem uma, não, com certeza, por causa disso, porque o de outro, soberba, irmãos. Aleluia, fazem eles errar e induzem as outras pessoas a errar junto com eles. Valéria. Eu lembrei de Nicodemos, ora, né? Em que Nicodemos era um mestre em Israel. Quem olhasse para Nicodemos assim, nossa, poderia ficar assim, admirado com as palavras que saíssem da boca dele, né? Porque o próprio Jesus falou assim, uai, tu és mestre em Israel? E não sabe essas coisas. Mas na hora que Jesus falou com ele não sabia nada, coitado, ele ficou mais perdido que cego em tiroteio. Ele entendeu? tentou interpretar as palavras de Jesus na base carnal, né? E não, você vê, para quem era um mestre, então ele tinha que ter esse entendimento. Mas quando ele encontrou com o Espírito, aí ele não teve o mesmo entendimento. Por quê? Porque o entendimento que Nicodemos tinha era da carne. Se fosse do Espírito, o Espírito ia testificar nele, mas como ele não tinha o Espírito Santo, o entendimento de Deus, aí ele não conseguiu compreender aquilo que era de Deus. Vamos ler, vamos ver. Olha aqui, um mestre, aleluia, vamos dizer assim, no tempo atual, diria teólogo, aleluia, Jesus, um grande teólogo, Nicodemos. Aleluia, João 3, aleluia, Jesus. Vamos começar no primeiro, né? Vamos até o 12. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido na carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não de maravilha de ter dito necessário vos é nascer de novo. O vento sopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como quereis se vos falar das celestiais? Amém. Olha aqui, irmãos. Aleluia. Ele ficou todo confuso. Um homem que era príncipe dos judeus. Mestre. Aleluia, Jesus, conhecedor das Escrituras, né? Talvez se orgulhava de saber tanto, né? Pelo menos a letra, vamos dizer. Aleluia, Jesus se orgulhava. E aí ele foi ter com Jesus à noite, claro, para ninguém ver que ele estava com Jesus, né? Fala assim, olha, né? Tipo assim, esse homem aí é
é um charlatão, alguém que não sabe nada, não sei o quê. Não, eu sou príncipe. Aí alguém vai me ver. É igual, aleluia, Jesus, né, talvez um teólogo ir procurar o irmãozinho do sapatinho furado, aleluia, pentecostal, aleluia, Jesus, que prega doutrina e, né, às vezes pedir ele uma explicação ou conversar um pouquinho, pedir ele para orar. Ele não vai querer que ninguém vê ele lá. Aleluia. Por quê? Porque ele quer manter uma aparência, aleluia, de soberbo, que ele, né, uma aparência, não de soberbo, não, que ele acha que ele não é soberbo. Aleluia, mas uma aparência de que muito instruído, muito entendido, aleluia, muito, né, cheio do conhecimento, ele vai, né, ir procurar um irmãozinho que parece que fala tudo errado, não sabe nada. Aleluia, Jesus. E aí ele foi escondidinho lá. Só um minuto. Então, assim, aí chegou lá, o Senhor confundiu ele, embaralhou a mente dele todinha. Porque o Senhor começou a falar de coisas espirituais. Porque a palavra, ela é espiritual, irmãos, não é carnal. Aleluia, Jesus. E muitas coisas que ele conhecia, ele podia conhecer a lei de Moisés de trás para frente, de frente para trás. Mas o sentido espiritual, a essência dela, ele não conhecia. Aleluia, Jesus. Ele podia interpretar, aleluia, saber, decorar, mas a essência só pelo Espírito. Aleluia, Jesus. Aí o Senhor vira para ele e fala assim, você precisa nascer de novo. Aí buga a mente dele assim, nascer de novo? Mas como pode um homem, né, nascer sendo velho? Ele ficou todo perdido. Aleluia, o Senhor falou com ele assim, o que é nascido da carne é carne. E ele assim, cada vez mais confuso. Aleluia, olhando para Jesus assim, o que esse homem não está falando? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele assim, tipo, o que ele está falando? Não estou entendendo nada. Mas era mestre. Aleluia, Jesus. Mas as coisas espirituais, não entendia. Aleluia, Jesus. E aí o Senhor falou, aí o Senhor continuou. O vento assopra onde quer. Aleluia, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. E ele ficou mais bugado ainda, olhando para a cara de Jesus. Mas como que pode ser isso? Ele não estava entendendo nada. Aleluia. Aí Jesus vai e lançou essa para quebrar a soberba dele. Mas você é mestre em Israel e não sabes disso? Oi, irmãos. Quanto se Jesus aparecesse para algum dessas pessoas que está lá ensinando nos altares, bancando, aleluia, o sabidão, o conhecedor, falando de trás para frente, porque isso aqui, os anjos, os serafins estão numa classe assim, os querubins estão num raminho abaixo, tem um tronozinho aqui para esse, tem outros ali, aleluia, é essa classe, aí faz todo um esquema, produto da imaginação deles, aleluia, muitas das vezes porque Deus não revelou nada, mas ele supõe, aleluia, Jesus, que seja assim, e fala como verdade, como se fosse mesmo. Aleluia, Jesus. E aí, aquela coisa toda aí, o Senhor Jesus aparecesse e falasse, fala um monte de coisas, ia bugar tanto, e o Senhor ia fazer a mesma pergunta, você é mestre e não sabe essas coisas? Aleluia, Karina. Arrebatado para um lado e outro para o outro, né? Esquisito. Sim. Ela falou, pelo menos tinha entendimento. É verdade. Por quê, irmãos? Aí a pessoa começa, na verdade, ela entra dentro de uma escolinha dessas por aí, só que lá parece ter muito sentido. Por quê? Porque eles vão pela lógica.
e mostra um monte de coisa, mostra um monte de versículo, aí a pessoa, né, como ela já procurou uma coisa, justamente, igual eu falei, as pessoas procuram esse tipo de conhecimento, aleluia, Jesus, a maioria das pessoas, os que são mais simples, às vezes eles pensam que está aprendendo alguma coisa, mas depois Deus até mostra para eles. Eu já conheço muita gente que entrou e não sentiu bem e saiu, falou, não, ele estava falando muita coisa fora. Conheço pessoas que me falaram isso. Aleluia, Jesus. Aí a pessoa entra, aí fala mostra um monte de versículo. Como a pessoa já está na soberba, já procura aquilo porque ele quer se tornar um erudito na palavra de Deus. Ele não quer aproximar de Deus, ele quer ser culto. Ele quer ser reconhecido como uma pessoa que sabe muito, por uma vaidade. Aleluia. E como ele está nessa vaidade, nessa soberba, ele acaba sendo enganado. Por quê? Porque fala de uma lógica, parece fazer todo sentido. E muito, né? E fica. A pessoa procura o engano, ela acha, né, gente? É por isso que a Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. Você está procurando engano, você vai achar. Bom, Manuel? Tem muitos Nicodemos por aí, verdade. Tudo funciona, né, com uma lógica humana, uma organização humana, algo visível, algo bonito. Que eles preservam a aparência, né? Por isso que os ensinamentos justamente para isso. Para as pessoas não falar, por exemplo, que Moisés fez a arca, porque ai que feio, ai nossa, falou que Moisés fez a arca, falou que Noé atravessou o Mar Vermelho e confundiu uma coisa com a outra, ai que vergonha, né? Que feio, né? Que povo analfabeto, né? Então tem que ser uma coisa mais bonita, mais chique, palavras bonitas, português bonito, tudo bonito, porque valoriza muito a aparência. E o Senhor Jesus, ele não valorizava a aparência. Agora, eu estou dizendo que a gente não é para buscar conhecimento, que a gente pode conformar. Não é nesse sentido, mas o verdadeiro conhecimento do Senhor. O Paulo, depois a Valéria e depois o Manuel. Aleluia, Jesus. Lembrei de um versículo, se está certo, é 1 Coríntios 2 e 4. A minha palavra, lembrei de duas questões, né? A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Olha, que tremenda essa palavra. Resume tudo. Aleluia, nós estamos falando de buscar o verdadeiro conhecimento, que ele está falando, a sabedoria do céu. Essa a gente tem que buscar mesmo. Aleluia, e ele fala, não essa sabedoria dos príncipes aí. Ele falou, porque se eles conhecessem, mas eles não conheciam? Parecia, não parecia? Se eles conhecessem, nunca crucificaria o Senhor da glória. Gente, eles estavam examinando as escrituras do Senhor da glória, do Messias, o tempo todo falando de Deus. Fala de Deus, fala da palavra, mas não consegue, né, entender a essência da palavra, não consegue viver a essência da palavra, não consegue obedecer o Deus da palavra. Ué, como assim? Que palavra vazia é essa, então? Que inútil, não é verdade? E outro versículo praticamente complementa esse, assim, eu acho, né? Se está certo. É Tiago 3:17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tá vendo? Aleluia. A sabedoria que vem do alto, ela vem com obras. Aleluia, Jesus vem com atitudes, vem com mudança, vem com essência. Ela não vem vazia. Eu sei. Tem um monte de coisa. Bom, você sabia que tem ateu que ele sabe mais a Bíblia do que crente? Agora, que saber é esse, aleluia, que cada vez mais que ele conhece, mais ele se revolta contra Deus? Por quê? Porque ele interpreta.
a palavra de acordo com o que ele pensa. Então, quer dizer, esse conhecimento que ele tem é inútil, vazio, e só leva ele à perdição. Valéria. Uma coisa também. Isso que você falou é verdade, porque o diabo, gente, o próprio Satanás, ele é a prova viva que Deus existe. Ele viu Deus, louvou a Deus, estava com Deus. Mas a palavra de Deus fala que ele nunca se firmou na verdade. Era para ele, tipo assim, ele tinha, né, viu lá Jesus, mas é para ele ser um dos melhores anjos no céu. Você viu que ele nunca se firmou na verdade, né? Mas eu quero fazer outra pergunta, igual, vamos supor, igual uma pessoa que ela está na verdade, já provou da verdade, já bebeu a água pura, viva de Cristo, e ela passa para o engano, só que ela passa para o engano querendo, porque Jesus nunca deixa a gente passar para o engano sem nos alertar, né? Aí essa pessoa pode se dizer, não vou afirmar, mas pode se dizer que praticamente é impossível ela reconciliar com Deus de volta. É muito difícil, irmãos. Paulo fala que é quase impossível. É muito difícil, assim. A não ser que Deus vê alguma coisa naquela pessoa e permita alguma situação para a pessoa cair em si. Mas aí Deus tem que ver alguma coisa naquela pessoa. Agora, se o coração da pessoa está totalmente endurecido e rejeitar, aí a pessoa começa a resistir o Espírito Santo. Resiste, aí ela afasta o Espírito Santo. Aí o que ela sente já não é mais o Espírito Santo, é um espírito de engano, que parece com o Espírito Santo. Engana ela, por quê? Se eu senti uma emoção lá na igreja, eu falei uma língua, nossa, sei lá, eu senti alguma coisa, às vezes, né, até alguma coisa parece, né, que alguma coisa, recebi um milagre, recebi uma libertação de alguma coisa que parece que é Deus movendo a minha vida, porque o Espírito engana, ele tem que fazer alguma coisa para enganar a pessoa, e não pode parecer que, nossa, estou muito fora, não é verdade? Aí a pessoa se engana, ela vai falar em línguas, ela vai se emocionar e vai pensar que é a mesma glória que a gente sente na presença do Senhor. Ela vai pensar que é a mesma glória, mas não é a mesma glória. É uma emoção. Ela vai pensar que a língua que ela fala é a mesma que ela falava antes. Não é mais. Aleluia, Jesus. É uma língua diferente. Não é de Deus. Ou é emoção carnal, ou é do engano. Aleluia, Jesus. Então, tudo vai parecer com o Espírito Santo para cada vez dar mais, para levar a pessoa mais para o buraco, porque se ela perceber que não é de Deus, a pessoa assusta. Ele tem que fazer tudo parecer muito com o Espírito Santo para enganar a pessoa. Ju, e a Bíblia fala que essas pessoas são entregues ao próprio desejo do seu coração. Exato. Ou concupiscência, né? Exato. E depois que eles são entregues, aquele desejo ou concupiscência domina sobre eles. Então eles não conseguem mais ver. Como eles amaram o engano, o Senhor entregou aos próprios desejos do seu coração. O Manuel ia falar, né? Exato. Aí a formação de pastor que, na verdade, nunca foi chamado para pastor por Deus, não. Mas tem um certificado, fez o seminário, então pelos homens ele é pastor. Mas por Deus, como que as pessoas vão, né, ficar surpresas quando chegar diante do trono, né, irmãos? Com essa vaidade humana, esse conhecimento, com os certificadozinhos dele lá, desprezível diante de Deus, né? Aleluia, Jesus. E aqui o Nicodemos ficou chocado, né? Porque ele não sabia nada. Era mestre. E eu lembro que quando eu li, eu fiquei pensando, nossa, mas tadinho, né, do Nicodemos, foi procurar Jesus, ganhou uma bordoada de Jesus, né? Aleluia, né? Estava procurando e tal. Jesus vai virar para ele, você é mestre, não sabe essas coisas. Eu fiquei até com dó do Nicodemos. Aleluia, até que o Senhor me mostrou que ele é sempre justo. Aleluia, então se ele falou, tinha uma necessidade. Aí que eu fui entender. E Jesus precisava quebrar. Se ele estava procurando Jesus, se ele queria, né, pelo menos alguma coisa nele queria alguma mudança, a primeira coisa que ele tinha que fazer era quebrar a soberba. E julgar o conhecimento vazio dele fora, para ele poder realmente, que aí sim, na hora que ele entendesse que ele não sabia coisa alguma, aí sim o Senhor podia instruir ele, poderia levar ele. Enquanto ele achasse que ele sabia alguma coisa, ele jamais, nunca ia ver a glória de Deus. Isso aí que você falou é muito interessante, igual Paulo, né? Paulo, ele pegou todo o conhecimento que como é que chama aquele homem lá? Esqueci.
Gamaliel, né, instruiu ele, falou assim que pegou tudo aquilo, para ele foi como esterco. Ele jogou tudo fora, tudo fora, tudo fora. Então, tudo que ele aprendeu foi 100% do Espírito, nada da lei, nada, tipo assim, que era lá do Gamaliel, que ele ensinou na carne. Paulo pegou tudo aquilo que foi da carne, né, porque ele também aprendeu sobre a lei na carne. Teve que falou que eu aprendi, não aprendi com homem algum, mas com o Senhor, não foi? E que o tanto que ele aprendeu com Gamaliel. Tá vendo? E ele falou que não aprendeu como, quer dizer, a essência do que ele aprendeu, aleluia, depois que ele veio para o Evangelho, foi do Senhor, que Gamaliel foi um conhecimento inútil. Vamos só ler para terminar, Isaías 14, do 1 ao 23, só para os irmãos entenderem como que é complicada essas interpretações. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e o porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com ele os estranhos, e se chegarão a casa de Jacó. E os povos os receberão, os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativarem, e dominarão os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu temor, e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou, já que levantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegado toda a terra, exclamam com júbilo. Até as fadas se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro da tua vinda. Despertou por ti os mortos de todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós, e já foi derribado no inferno tua sabedoria, como o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderam, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações, e tu dizias no teu coração: subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, e seus cativos não deixava ir soltos para as suas casas, para a casa deles? Todavia os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu serás lançado na sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessada à espada, como os que descem ao covil de pedras, como o corpo morto e pisado. Como eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e a possuam a terra e enchem o mundo de cidades, porque me levantei contra ele, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraiguei da Babilônia o nome, e os resíduos, e o filho e o neto, diz o Senhor, e reduzi-la-ei a possessão de corujas e a lagoas de águas, e varrei-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, aleluia, Jesus, no 12, fala: como caíste do céu, né? A gente que já entende que está falando de Satanás. Mas, se você olhar todo o contexto, né, aqui, você fala: mas está falando da Babilônia. Entendeu? Aleluia, Jesus. Aí a pessoa interpreta, ela fala: mas está falando da Babilônia. Como caíste do céu? Então está falando que a estrela da alva, isso aqui é a Babilônia. Aleluia, estava falando da Babilônia. Aleluia, Jesus. Mas, só que a gente vê aqui, aleluia, Jesus, pela revelação do Senhor, que isso aqui é espiritual. Igual lá no Apocalipse não tem a queda da grande Babilônia? A Babilônia nem existe mais. Aleluia, Jesus. Já acabou há muito tempo, em Apocalipse, né? Muito mais tempo ainda. Aleluia, mas fala de uma Babilônia espiritual, de uma cidade que contaminou todas as outras.
Aleluia. Aqui você vai ver ele falando, parece que é a Babilônia normal. Eu vi até uma vez uma pessoa falando, tá vendo? Isso aqui não tem nada a ver. Olha o contexto, que está falando da Babilônia. Tem nada a ver com o diabo isso aqui, entendeu? Aleluia. Mas está falando de uma Babilônia espiritual. Aleluia. De coisas espirituais. Possivelmente até do anticristo. Aleluia, Jesus. Então, a pessoa pensa, você vai interpretar na base da lógica, assim, isso aqui não tem nada a ver com Satanás. Isso aqui está falando da Babilônia, tem nada a ver. Aleluia, Jesus. É isso que dá a pessoa querer interpretar a palavra do Senhor com base na lógica. Aleluia, observando, aleluia, a lógica, porque não entende, não compreende, igual o primeiro versículo que nós lemos. Do Egito saiu meu filho. Aí você vai lá ler e fala, mas que está falando com Israel. Entendeu? Era outro contexto, outra coisa. Por que Mateus está falando isso? Que não tem nada a ver com a situação. Mas, como eu disse, a palavra do Senhor, ela tem as profecias, muitas são atemporais. Ela cumpriu no momento, ela vai cumprir em outro momento, ela vai cumprir em outro momento. Às vezes tem profecias que vai cumprir em vários momentos. Aleluia, Jesus. Tem palavras que elas não são carnais. Ela é totalmente espiritual, não está falando de coisas materiais. Você não viu o Nicodemos lá? Deus, nascer de novo, ele já não interpretou para o lado material? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? É carnal que ele fez, a interpretação dele. Assim as pessoas fazem com a Bíblia. Né? E uma palavra, irmãos, às vezes você abre a Bíblia, você tira um versículo te dá uma resposta. Aí a pessoa vem e fala assim, mas você olhou todo o contexto, você vê o que Deus fez, mas Deus quis falar com você naquele versículo. Aquele versículo-chave ali, Deus pode te dar uma palavra tremenda, um direcionamento tremendo, porque Deus faz assim. A gente não pode querer, irmãos, aleluia, limitar a palavra de Deus, pegar a palavra de Deus, achar que é uma literatura comum, que é um livro comum, porque não é, irmãos. Esse livro aqui é um mistério muito grande, muito. E por isso ele não pode se igualar, nem os métodos de interpretação que eles usam não podem se igualar aos outros livros, porque não é a mesma coisa, é espiritual, essas pessoas não entendem por causa da soberba do coração. Aleluia, não querem compreender, eles querem entender, mas da forma carnal. Aleluia, por quê? Porque para entender da forma espiritual vai ter que humilhar. Aleluia, vai ter que buscar. Aleluia, vai ter que orar, vai ter que ser humilde de coração. Aleluia, vai ter que renunciar a muita coisa. Aleluia, o status, não é verdade? Aleluia, a vaidade, o saber intelectual, vai ter que abandonar essas coisas para humilhar diante do Espírito Santo, para que ele ensine. E eles não querem isso. Aleluia, eles querem manter uma postura, uma intelectualidade, uma vaidade, para impressionar as pessoas com o conhecimento deles. Então, a fé é a fogo, eu preciso de conhecimento, eu entro numa escola, eu encontro o irmão, eu vou lá numa pessoa que sabe muito, ele me fala e pronto, acabou. É assim que eles tentem. Eles querem alcançar o conhecimento, mas estão equivocados. Aí caem muitas coisas igual os fariseus, quando Jesus chegou na sinagoga deles. Foi um rebuliço. Ele estava lá ensinando o tempo inteiro, mas uma palavra vazia, inútil. Aleluia, Jesus. Tanto que o povo admirou Jesus, porque a palavra dele era com autoridade. Era diferente. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, que fica essa palavra no nosso coração. E não vamos ficar impressionados com essa intelectualidade vazia, não. Aleluia, Jesus. Ou se a pessoa está falando para você, porque estudei, porque fez isso, porque fez aquilo outro, nós estudamos. Não se impressiona com isso, não. E muitas das vezes eles até trazem alguma revelação, uma coisa que pega como se fosse deles. Você vai ver certas revelações que a gente tem do Evangelho de longo tempo, por exemplo, esse versículo de Isaías, que eles vão atribuir, por exemplo, acho que a Santo Agostinho, que teve essa revelação, ou não sei quem, entendeu? Eles vão atribuir. Você vai ver até pregadores de renomes falar algumas coisas que parecem um mistério. Mas eles são tão soberbos, irmãos, que eu mesmo já vi pessoas assim, pegar coisas que os outros falou, a revelação não foi dada, foi do irmãozinho simplesinho. Mas eles nunca vão chegar no altar e falar assim, que foi o irmão que falou. Aleluia, Jesus, que ele aprendeu com o irmãozinho, que ele ouviu alguém falar. Ele vai dar? Porque, claro, o irmão não vai aparecer, ninguém nunca ouviu o irmão, mas ele não, ele é conhecido. Aleluia, e aí o que ele vai falar? Vai falar aquilo como se fosse ele, como se Deus tivesse dado para ele o mistério.
Aleluia. E Deus não... Aí você fica assim, mas o irmão falou isso e tal, mas como é que Deus revelou esse mistério para ele? Deus não revelou nada para ele. Ele copiou o outro e falou como se fosse ele. Não, lembrei de um versículo, assim, não sei se está certo, né? 2 Timóteo 3,16. E toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Exato, toda escritura divinamente inspirada, ou seja, nós tivemos até um ensinamento assim no clubinho, não foi? Sobre a questão da Bíblia, toda a composição da Bíblia, quando foi para escrever, foi inspirada pelo Espírito Santo, divinamente inspirada. Para você entender, ela tem que receber a divina inspiração do Espírito Santo. Então, é tudo que se diz respeito. Na hora que foi escrever, quem foi escrever, quem foi entender, quem vai pregar, é tudo. Tudo que se relaciona a ela tem que ser divinamente inspirado. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, Ju, essa questão que você falou da humildade, né? Ela é tremenda, porque eu lembrei daquele cego de nascença que Jesus curou ele. Você viu que ele não teve dificuldade de reconhecer que Jesus era o Cristo. Ele perguntou, mas quem é ele para que eu o adore? Jesus falou assim, sou eu que falo contigo. Imediatamente ele se prostrou e adorou. E você viu que foi algo tão poderoso que ele até defendeu Jesus diante dos sacerdotes. Sim. Né? Você viu que assim, a humildade, que na hora que ele encontrou com Jesus, imediatamente a palavra já inundou o coração dele, ele já recebeu a vitória dele, que é a salvação. É verdade. Olha, vamos falar rapidinho, João 7. João 7, 45 ao 49. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram, por que o não trouxestes? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Observe, esses servidores aqui, eles mandaram eles ir lá no meio da multidão que Jesus estava pregando, para poder trazer Jesus, para poder, né, interrogar Jesus, prender Jesus. E aí esses homens foram para pegar Jesus. Só que quando chegou lá, ele ficou impressionado com Jesus. Em vez de conseguir pegar Jesus, ele ficou assim, bobo, de ver. E aí eles voltou para trás e disse assim, cadê por que vocês não pegaram o homem? Ele falou, nunca homem falou assim como esse homem. Eles sentiram o impacto das palavras de Jesus. Nós nunca vimos um homem falando igual esse homem fala. Aleluia. E aí esse cara nervoso, né? Vocês também foram enganados? Aleluia, Jesus. E aí eles falam assim, você creu porventura nele, algum dos principais ou dos fariseus? Vocês viram um de nós aqui, dos grandes, crendo nele? Aleluia. E achou que estava contando vantagem, falando uma vantagem. Aleluia, Jesus. Nós que temos tanto conhecimento, você viu a gente crer nele? Ninguém creu nele. Por quê? Porque essa multidão que não sabe a lei é maldita. Ou seja, esse povo que não tem conhecimento da lei, aleluia, eles creem em qualquer coisa. Aleluia, são malditos. Agora nós não, nós temos conhecimento e nós não deixamos ser enganados, por isso nós não cremos nele. Mas um dia eles vão encontrar com ele. Aleluia, vão ver que o conhecimento deles não prestava para nada. Aleluia, Jesus. Vamos receber o diácono Denilson, aleluia, que vai orar conosco, dar os avisos. Glória a Deus.